Vamos conversar com Márcio Félix, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, aqui no Mossoró Oil and Gas Energy. Márcio, qual a sua percepção sobre o cenário atual das produtoras independentes? Bem, pelo circuito de eventos, né, vamos dizer, ao longo desse ano, e aqui é praticamente o último do ano, de 2025, a gente vê muita energia, muito dinamismo, muita força. A gente aqui é muito mais focada na atividade onshore aqui do evento de Mossoró, embora também trate do offshore. A gente vê uma pujança, né, as empresas independentes estão se firmando, e foi interessante até hoje ver que, embora as produtoras independentes em terra produzam, sei lá, 3, 5% da produção brasileira, mas ocupam 35% vamos dizer assim, do tempo de trabalho, das horas trabalhadas. Então, mais ou menos equivale a número de empregos. Então, gera muito mais emprego, envolve mais os estados, se atuar a atuação das empresas independentes, seja no Norte Fluminense, seja aqui no Norte do Espírito Santo, no Nordeste, na região Norte, indo inclusive para São Paulo, para a região Centro-Oeste. E aqui no Rio Grande do Norte, qual a sua percepção sobre as produtoras, principalmente no onshore? Eu tive a oportunidade de vir aqui no que foi o embrião, né, do 2016, a gente está agora na nona edição. Em 2016 foi uma espécie de um lançamento. Você estava numa situação muito sem esperança, né? Não sabia o que ia acontecer. E esse debate que foi feito aqui em novembro de 2016, aqui no dia 14 de novembro, para ser mais exato, 2016, levou a pessoas locais que tivessem a ideia de criar esse evento que está na sua nona edição, se consolidando como um dos grandes eventos do circuito de petróleo e gás do Brasil. Certo. E agora, passando para uma pergunta mais voltada à exploração, a ANP aprovou a republicação do edital da OPC, agora com 451 blocos exploratórios e 5 áreas de acumulações marginais. E como você acha que poderá ser o próximo ciclo? A gente precisa de matéria-prima, né, para produzir, que são áreas, né, para exploração. Campos maduros, a gente está vivendo um certo rearranjo, né, a Petrobras organizou polos e vendeu esses polos, e esses polos agora estão sendo, vamos dizer assim, redesenhados, com empresas menores adquirindo parte desses ativos, fusões, como houve entre 3R e Enalta. Então a gente vê uma arrumação do setor e não tem mais estoque de campos maduros, são poucos. Então precisa se explorar no entorno dos ativos existentes e abrir novas fronteiras. E a gente está vendo isso acontecer em rodadas anteriores, e eu acredito que a próxima rodada da oferta permanente, terra também vai ter um peso muito significativo. Ainda sobre exploração, qual o impacto que você vê que a atividade da Petrobras na margem equatorial pode exercer na cadeia de fornecedores? Abrir uma nova fronteira, né? Então tem um desafio, tem um tempo de maturação. O poço que está sendo perfurado agora, vamos torcer, esperar que signifique uma descoberta assim incontestável, mas vai precisar de novos poços para fazer uma delimitação, novas licenças, conceber um desenho do sistema de produção, como é que vai ser o aproveitamento do gás, Então acho que o Amapá, inclusive o Amapá está representado aqui na Mossoró Oil and Gas, vai ter um painel sobre exploração em novas fronteiras, e isso vai ser também conversado. Então o Estado está se preparando, e não só o Estado do Amapá, mas a própria governadora do Rio Grande do Norte aqui na abertura da Mossoró Oil and Gas falou também do que o Rio Grande do Norte também está só não sei onde termina, onde começa a margem equatorial, mas ela vai do Rio Grande do Norte ao Amapá e vice-versa. Então tem oportunidades para toda parte. Então imagine desenvolver primeiro uma infraestrutura, uma logística, tudo novo. Vai ter desafios, mas a quantidade de oportunidade vai ser gigantesca. Algumas fusões, aquisições, M&As, ocorreram nos últimos 2 anos entre as empresas independentes. Você entende esse movimento como positivo? Certamente considero positivo, porque vai fazendo com que cada um, foi uma frase que agora não lembro quem
quem elaborou, mas que eu concordo que é assim, cada ativo tem que estar com a empresa certa. Então o Brasil tem pré-sal, tem margem equatorial, mas tem ativos menores que para serem competitivos precisam estar em mãos diferentes. E assim, entre os independentes tem os maiores, tem os médios, tem os menores, e cada um tem que ser mais leve, mais de menor custo, de maior eficiência para lidar com os ativos de menor produção, por exemplo. E a dispersão geográfica também é outro fator. A gente tem atividade dos independentes em 14 estados, em terra e alguns no mar. E isso faz com que as empresas procurem talvez se localizar ou escolher um nicho, ou terra ou mar. E, enfim, então essa é uma tendência de haver uma organização para que fique ainda mais sustentável o setor. Você acha que nos próximos anos podem ocorrer mais M&As? Eu acho que tem ali na expectativa ali, 1, 2, mas eu acho que não serão muitos. Mais do que M&As, eu acho que ocorrerão assim, espécie de desinvestimentos de alguns. As empresas médias e grandes de repente vão vender os ativos menorzinhos que eles têm, ou vão fazer parcerias e eventualmente pode ter alguma fusão, até para ou troca de ativos, vamos chamar uma coisa assim, que seria uma empresa se localizar no Rio Grande do Norte, outra na Bahia, enfim, e são coisas possíveis de acontecer, ou terra e mar. Então acho que a economia de mercado vai fazer com que isso aconteça, e a geografia. Recentemente foi aprovada a MP 1304, que agora virou a Lei 15.269 de 2025, e agora, como presidente da Associação de Independentes, qual a sua visão sobre a aprovação dessa lei? Bom, o trâmite, né, e o que foi aprovado no Congresso em relação às emendas em relação à medida provisória original trouxeram muitas preocupações, mas agora, né, essa semana na segunda-feira saiu, né, no Diário Oficial o veto aliás, saiu terça, né, foi segunda-feira à noite que a notícia saiu, né, que eu já estou sem noção do tempo, né, e então foram vetados vários itens, inclusive esses que mudariam o preço de referência. Foi mantido um sobre a questão do CNPE, né, Conselho Nacional de Política Energética, ainda poder opinar sobre a questão de injeção de gás e limites. Eu acho que é uma discussão, então é um ambiente mais controlado e vai sempre prevalecer o bom senso. E eu acho que com isso a gente vai em frente. Mas essa questão de não terem vetado o limite da reinjeção de gás, você acha preocupante, não é? Não foi o ideal, mas isso, aquele negócio, a gente vai discutir. Se não tivesse tido o veto, e depois tem a apreciação do veto no Congresso, né? Então o jogo nunca acaba, né? Tem sempre um capítulo seguinte. Então a gente precisa estar acompanhando e vai usar via judicial? Acho que não é o caso. Acho que na negociação se consegue achar um ponto de equilíbrio. E quais as dificuldades que você vê para os produtores independentes e para os fornecedores também, e como essas dificuldades podem ser compensadas? A gente ainda tem uma cultura, né, muito burocrática, né, aliás, até o papel está diminuindo, né, mas mesmo no meio digital os processos são muito lentos, precisa de muitas assinaturas, muitas idas e vindas. Então a gente, para ativos de menor porte, a gente precisa ter um tratamento diferenciado. A gente não pode ter o mesmo grau de cobrança em relação à parte de paperwork, né, de trabalho de papel, de organizacional. E acho que a gente está vivendo uma transição de uma reforma tributária, então que tem várias coisas que podem simplificar, mas enfim, é o Brasil, mas o Brasil é isso. Então diz que a gente tem que ser especialista de Brasil, mas os brasileiros são especialistas do nosso país e conseguem conviver com essas oscilações, mas no médio e longo prazo o Brasil é uma estabilidade, tem uma segurança jurídica histórica que atrai cada vez mais investimentos internacionais e locais também. Márcio, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns à Brasil Energia por essa cobertura aqui.